Eugênio Mendonça, o novo vice-presidente do Clube Sport Marítimo, foi o ilustre convidado de Hélio Faria, no programa radiofónico Marítimo na TSF, desta sexta-feira. Um médico de profissão contou algumas histórias que viveu enquanto maritimista em estado de alma, começando por explicar como nasceu o seu sentimento pelo maior das ilhas. Quando eu era um jovem escoteiro com 8 anos, frequentava um grupo muito conhecido no Funchal, que era o Grupo 88 da Igreja do Socorro, e o meu pai, como maritimista ferrenho, sempre que havia oportunidade levava-me e trazia-me ao futebol. O convívio com pessoas da altura, o Sr. Nascimento Camacho, o Sr. Aurélio, o nosso roupeiro, o Sr. Francisco, o Sr. Orlando, figuras que viviam todos os dias naquela sede que ainda hoje em dia lá existe e que está encerrada, fazia de facto crescer qualquer coisa de empolgante num jovem. Ao longo dos anos, muitos foram os entraves que se impuseram na história do Marítimo. Que estando no território continental, primeiro não queriam que nós tivéssemos essa participação e depois, no momento logo a seguir, foi permitir a nossa participação pagando tudo aquilo que era para pagar. Obviamente que isso é um momento de dificuldade, mas só a fibra, a raça, o vivenciar do madeirense que é do Marítimo é que fez com que a gente ultrapassasse essas limitações. Momento histórico, não só madeirense, mas a nível nacional, é ser o primeiro clube insular, não só a ser campeão nacional, mas estamos falando agora na participação regular nos campeonatos, ser o primeiro clube insular, que é do arquipélago da Madeira, que é dos Açores, a participar com regularidade no campeonato nacional. Estas dificuldades é que foram, de facto, aquelas que iam deixando marcas, mas nós, e você sabe disso, como uma das pessoas que mais conhece a história do Marítimo, nós fomos ultrapassando isso graças à nossa tenacidade, garra e entrega. Não foi a mais nada. O ex-atleta de 61 anos relembrou os tempos antigos, em que o facto de representar o emblema verde-rubro significava mais que um rendimento financeiro. Hoje em dia, nada disso passa. Não havia apoios especiais para os atletas, não haviam subsídios para os atletas. O representar o Marítimo era um subsídio brutal, era uma alegria enorme. E sabe que me recordo plenamente dos maiores prémios que alguma vez tive como atleta. Nunca fui grande atleta, a verdade era isso, apesar de ainda ter feito algumas marcas em alguns setores. Quem foi atleta foi a minha mulher, que foi campeã nacional, foi recordista nacional, portanto foi um emblema do atletismo do Marítimo. Dos maiores prémios, e eu acho que isto ainda está hoje em dia presente, e sinto, cada vez que falo nisto, um arrepio, foi os prémios que a direção do Marítimo dava então. Era nós fazermos uma prova ou duas de competição no intervalo dos grandes jogos que se viviam aqui. E pode acreditar, só aquela força da massa associativa do Marítimo que enchia o peão e a bancada toda, as cabeceiras e a central antiga, de facto era um prémio que não há valor, indiscutível. Em maio de 1977, o Marítimo alcançou o primeiro título coletivo de uma modalidade amadora, no caso, o atletismo. Nesta vertente, a turma maritimista sagrou-se campeã nacional da terceira divisão, precisamente no mesmo dia em que a equipa de futebol jogava contra o Olhanense, no Caldeirão. Esse dia é um dia, para quem é do Marítimo, que, como eu, e do atletismo também, foi a duplicar a alegria. Foi nós recebermos via telefone, ao intervalo do jogo Marítimo-Olhanense, já ganhávamos por 3-0, se não me engano. Já o Norberto tinha feito o que tinha o pé, o Arnaldo Silva e o Nelson. Ainda recordo-me mais da poeira que me entrava pela boca dentro, que aquela pista era terra e toda a gente dava abraços e beijos e gritos, e já não havia, a determinada altura, já não se via gol. O Marítimo jogava no meio campo do adversário, podíamos ter alugado o nosso meio campo para plantar couves ou fazer qualquer coisa, porque eles não entravam no nosso meio campo. E a alegria é quando alguém, eu não tenho a certeza se foi o Cássio Pestana, alguém que fazia a locução, diz:
nós acabamos de receber a informação de Lisboa, onde nos sagramos campeões nacionais da terceira divisão em atletismo. A alegria foi a dobrar e nesse dia fui pelo caminho do Topito abaixo, numa excursão terrestre, uns atrás dos outros, com postas, com bandeiras, com gritos, até o Almirante Reis. E, portanto, isso foi uma noite que a minha mãe não podia entrar depois da meia-noite em casa, Elvio. A verdade era esta. Mas a minha mãe, quando recebeu, já devia ser perto da meia-noite, porque também não havia dinheiro para o autocarro. E nós fazíamos tudo a pé. Ouça a entrevista na íntegra na sua rádio de eleição, TSF, com a frequência 100 MHz.